Você já sentiu aquela pausa repentina dentro de você? Aquele momento em que estava prestes a tomar uma decisão, responder uma mensagem, aceitar uma proposta, se aproximar de alguém, e algo dentro de você simplesmente travou? Não foi medo comum, não foi insegurança, foi algo mais profundo, mais quieto, mais preciso, e você ficou ali, sem saber explicar direito o que estava sentindo, mas sabendo que precisava prestar atenção. Se isso já aconteceu com você, preciso que você ouça o que vou dizer agora com toda a atenção que você tem. Isso não foi coincidência, isso foi proteção. Isso foi Deus trabalhando a seu favor antes que você pudesse enxergar o perigo que estava à sua frente. Hoje, dia 29 de março, eu quero falar diretamente com você que foi escolhido para receber uma atenção especial do Criador. Não porque sua vida está perfeita, não porque você nunca errou, mas porque há um propósito maior sendo construído dentro de você agora mesmo, neste exato momento, e o tempo está se movendo mais rápido do que você percebe. Então fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo o que está acontecendo na sua vida agora. Cada porta fechada, cada pessoa que se afastou, cada plano que não deu certo do jeito que você esperava. Tudo isso vai fazer muito mais sentido antes de você terminar de ouvir. Vamos começar pelo começo, pelo que você está sentindo por dentro. Existe uma experiência que pessoas acima dos 35 anos conhecem muito bem, mas raramente sabem nomear. É aquela sensação de que a vida está te pedindo para pausar. Você acorda de manhã e, mesmo sem nenhuma notícia ruim, sente um peso diferente. Não é tristeza, não é depressão. É como se o seu interior soubesse de algo que a sua mente consciente ainda não processou. Como se houvesse uma mensagem sendo entregue em camadas mais profundas do seu ser, esperando que você fique quieto o suficiente para recebê-la. Essa experiência tem um nome no mundo espiritual. É o discernimento. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. E ele não chega como um raio. Ele chega como uma brisa suave que você precisa estar atento para sentir. A ciência chama isso de intuição. Aquela capacidade do cérebro de processar informações em nível inconsciente e enviar sinais para o corpo antes que a mente racional consiga articular uma explicação. Pesquisadores da Universidade de São Paulo publicaram estudos mostrando que decisões tomadas com base em sinais intuitivos muitas vezes são mais acertadas do que decisões puramente racionais, especialmente em contextos de incerteza. O seu corpo sabe coisas que a sua mente ainda está tentando entender, mas quem tem fé sabe que isso vai além da neurociência. Esse sinal interior não é apenas o cérebro processando dados. É o Espírito de Deus que mora dentro de você, sussurrando. Espera, presta atenção, esse caminho não é o seu. E aqui está o ponto mais importante que quero que você fixe na sua mente hoje. Deus não está distante, olhando de longe enquanto você tropeça. Ele está ativamente moldando os detalhes da sua vida. Cada hesitação que você sente,
cada desconforto inexplicável, cada não que chega quando você estava esperando um sim. Tudo isso faz parte de um cuidado intenso e urgente, porque o tempo está se movendo e ele não quer que você entre no próximo capítulo da sua história carregando feridas que poderiam ter sido evitadas. Agora, deixa eu te perguntar algo diretamente. Quantas vezes na sua vida você ignorou esse sinal interior e depois se arrependeu? Quantas vezes você se convenceu de que estava exagerando, de que era paranoia, de que precisava dar uma chance para algo que o seu espírito já havia sinalizado como errado? E depois, meses ou anos mais tarde, você olhou para trás e disse: eu sabia, eu senti, mas eu não ouvi? Isso acontece com a maioria das pessoas, não por fraqueza, mas porque vivemos numa cultura que valoriza a velocidade, que nos pressiona a decidir rápido, agir logo, não perder oportunidades. E nessa corrida frenética, a voz quieta do espírito é frequentemente abafada pelo barulho do mundo ao redor. Mas alguma coisa mudou em você. E essa mudança é exatamente o que Deus está usando para te preparar agora. Você percebeu que ficou mais seletivo com seu tempo, que certas conversas que antes você tolerava agora te cansam de um jeito diferente? Que você está menos disposto a se explicar para quem não faz questão de te entender? Que sua paciência cresceu em algumas áreas, mas sua tolerância com o que não é verdadeiro simplesmente zerou? Isso não é frieza, não é arrogância. É maturidade espiritual. É o seu interior se alinhando com um propósito maior que está sendo revelado a você em etapas. E cada etapa exige que você se torne mais firme, mais quieto, mais discernente. Pensa comigo numa imagem que todo brasileiro conhece bem: o processo de refinar o ouro. O ouro bruto não chega limpo e brilhante. Ele vem misturado com impurezas, com pedaços de terra e pedra que precisam ser separados através do calor. O fogo não destrói o ouro. O fogo revela o ouro. Ele queima tudo que não pertence ao metal precioso e o que sobra é puro, forte e valioso. Cada desafio que você enfrentou nos últimos anos foi esse fogo. Cada vez que você foi ignorado, desvalorizado, desconsiderado, cada vez que você se esforçou e não recebeu o reconhecimento que merecia. Cada traição, cada decepção, cada noite que você foi dormir com o coração pesado sem entender por quê. Nada disso foi acidente. Tudo foi parte do processo de separar o que é permanente em você daquilo que era temporário. E agora você está entrando numa fase diferente, uma fase que não é sobre sobreviver mais, é sobre discernir, é sobre reconhecer. Deixa eu explicar o que significa essa fase de discernimento espiritual na prática, porque isso é crucial para você entender o que está prestes a acontecer na sua vida. Discernimento não é desconfiança. Muita gente confunde essas duas coisas. A pessoa desconfiante vê ameaça em todo lugar, fecha o coração para tudo, vive na defensiva. Mas o discernimento espiritual é diferente. Ele não fecha o coração, ele afina o coração. Ele te ensina a reconhecer a diferença entre o que é de Deus e o que é apenas barulho tentando parecer oportunidade. Quando você está em discernimento espiritual, você começa a perceber padrões que antes não enxergava. Você começa a notar que certas pessoas sempre te deixam drenado depois de uma conversa, enquanto outras te deixam mais leve, mais animado, mais inspirado. Você começa a perceber que certos ambientes te afastam da sua essência e outros te aproximam de quem você realmente é. Você começa a diferenciar o que é urgência genuína do que é pressão artificial criada para te fazer decidir antes de estar pronto. Esse refinamento da percepção não é algo que você aprende num livro. Ele vem de dentro e ele se desenvolve exatamente através das dificuldades que você atravessou. Agora,
quero falar sobre algo que provavelmente está acontecendo na sua vida agora mesmo e que você precisa entender com clareza. As portas que estão se fechando. Existe uma tendência humana muito natural de interpretar uma porta fechada como rejeição, como fracasso, como sinal de que você não é suficiente, não está preparado, não merece. Essa interpretação é tão comum quanto dolorosa e ela é completamente equivocada. Uma porta fechada não é uma mensagem sobre o seu valor. É uma mensagem sobre o seu destino. Deus não fecha portas para te humilhar. Ele fecha portas para te proteger de entrar em lugares que pareciam bons por fora, mas que por dentro continham armadilhas que você ainda não tinha como identificar. Pensa em algo que acontece bastante na vida das pessoas. Você se candidata a uma vaga de emprego que parece perfeita. Você tem a qualificação, você se preparou, você orou, você acreditou. E no final, a resposta foi não. Alguém com menos experiência foi escolhido. E você ficou meses carregando aquela dor, aquela dúvida, aquele questionamento silencioso. Por que Deus não abriu essa porta? Mas 6 meses depois, você descobre que aquela empresa estava no meio de uma crise interna devastadora. Que aquele ambiente era tóxico. Que a pessoa que foi contratada no seu lugar pediu demissão em menos de 3 meses, completamente esgotada. E você percebe, a porta fechada não foi punição, foi proteção. Isso acontece no amor, no trabalho, nas amizades, nos negócios. Deus vê o que você não vê ainda. Ele enxerga os resultados finais de caminhos que para você parecem promissores. E quando ele fecha uma porta, não é porque não confia em você. É porque confia tanto no seu propósito que não vai permitir que você desperdice sua energia num lugar errado, enquanto o lugar certo está sendo preparado. Mas aqui vem a parte que exige mais de você. Aceitar a porta fechada sem amargura. Soltar sem entender completamente. Confiar mesmo quando não faz sentido. Isso nos leva ao terceiro elemento dessa transformação que está acontecendo em você. O fortalecimento do espírito através da paciência. Existe uma frase que ouço muito no Brasil, especialmente entre pessoas que já passaram por muita coisa na vida. Eu aprendi a esperar. Dito assim, parece simples, mas quem já teve que realmente aprender isso sabe que não tem nada de simples. Aprender a esperar é um dos processos mais desafiadores da existência humana, porque vai completamente contra a nossa natureza imediata. A nossa geração foi criada na cultura da resposta instantânea. Você manda uma mensagem e espera a resposta em segundos. Você quer uma informação e o Google entrega em frações de segundo. Você sente fome e o aplicativo entrega comida em 30 minutos. Tudo foi condicionado para ser rápido, imediato, sem espera. E aí, Deus chega com os seus tempos, que não são os nossos tempos, e pede que você aguarde, que você confie no processo, que você não acelere o que precisa amadurecer no tempo certo. Isso é difícil, eu sei que é difícil, mas percebe o que está acontecendo em você quando você consegue? Quando você passa por uma situação que antes te desestruturaria emocionalmente e hoje você consegue respirar, confiar e esperar? Isso é crescimento real. Esse é o fortalecimento que Deus está construindo dentro de você para que você possa sustentar o peso das bênçãos que estão por vir. Porque bênção sem preparo interior é uma armadilha. Dinheiro sem maturidade emocional destrói. Relacionamento sem discernimento sufoca. Oportunidade sem firmeza espiritual se vira ansiedade. Deus não está te atrasando, Ele está te equipando. E agora preciso falar sobre algo que talvez seja a parte mais delicada desse processo. As pessoas que estão se afastando da sua vida. Se você está numa fase de crescimento espiritual genuíno, algo inevitável começa a acontecer. O círculo muda, não porque você se tornou melhor do que os outros, mas porque quando você muda por dentro, as conexões que eram baseadas na sua versão anterior simplesmente não se sustentam mais.
É como quando você decide cuidar da sua saúde e percebe que seus amigos de barzinho começam a aparecer menos. Não necessariamente porque eles são ruins ou porque você os rejeitou, mas porque o ponto de encontro entre vocês mudou. E quando o ponto de encontro muda, a conexão precisa ser redefinida ou ela naturalmente se dissolve. No espiritual, isso acontece com uma intensidade ainda maior. Quando você começa a proteger sua energia de forma mais consciente, quando você não está mais disponível para conversas que drenam sem construir, quando você não reage mais às provocações e manipulações da mesma forma que antes. Algumas pessoas simplesmente não sabem o que fazer com essa versão de você, e elas se afastam. Deixa eu te dizer algo que quero que você ouça bem. O afastamento delas não significa que você errou. Muitas vezes significa exatamente o oposto. Significa que você está crescendo numa direção que elas ainda não estão prontas para acompanhar. E isso não é motivo para culpa, é motivo para gratidão. Claro que dói. Toda perda dói, mesmo quando é necessária. Mas existe uma diferença enorme entre a dor que vem de uma ferida e a dor que vem de uma cura. Quando você remove um prego que estava cravado na sua mão, dói. Mas dói porque está curando, não porque está piorando. Algumas conexões que estão se soltando da sua vida agora eram pregos. Eram coisas que te prendiam a uma versão de você que não existe mais. E Deus, com o cuidado amoroso que te define como um escolhido, está removendo esses pregos para que suas mãos fiquem livres para segurar o que realmente pertence ao seu próximo capítulo. Não temas essas mudanças. Honra a dor que elas trazem, mas não confundas o processo de limpeza com o abandono. Agora vou te falar sobre a fase que vem depois do discernimento, do fortalecimento e da limpeza. A fase que você está sendo preparado para entrar. E quero que você preste muita atenção aqui, porque isso é o que torna tudo que você passou fazer sentido. Existe um momento na vida de uma pessoa que foi preparada espiritualmente em que a clareza chega, não de forma barulhenta, não com fogos de artifício ou revelações dramáticas. Ela chega como a luz do amanhecer, gradual, suave, mas completamente transformadora. De repente você enxerga com uma nitidez que não tinha antes. As oportunidades que pertencem ao seu caminho ficam óbvias. As pessoas que fazem parte do seu propósito se destacam naturalmente. As decisões que antes pareciam impossíveis começam a fluir com uma facilidade surpreendente. Isso é o que acontece quando o preparo interior encontra o tempo certo de Deus. Você não precisa mais forçar. Você não precisa mais se convencer. Você não precisa mais se provar. Você simplesmente reconhece e age a partir desse reconhecimento com uma paz que transcende qualquer entendimento humano. Os brasileiros têm uma expressão que captura muito bem esse estado: cair a ficha. De repente, tudo que parecia confuso se organiza numa imagem clara. A ficha cai. E quando a ficha cai no nível espiritual, não é só uma compreensão intelectual, é uma transformação completa da forma como você percebe, sente e age no mundo. E sabe o que mais acontece nessa fase? Você começa a atrair o que está alinhado com quem você se tornou. Não através de manipulação ou esforço desesperado, mas através da irradiação natural de quem está no seu lugar certo, fazendo o que foi chamado para fazer, sendo quem foi criado para ser. Pessoas que compartilham do mesmo nível de consciência e propósito começam a aparecer na sua vida. Oportunidades que parecem ter sido costuradas especificamente para você começam a surgir. Situações que antes seriam obstáculos intransponíveis se transformam em degraus. E tudo isso não é coincidência. É o resultado de um trabalho interior profundo que Deus fez em você durante os anos de preparo.
Mas aqui quero fazer uma pausa importante e te perguntar algo que exige honestidade. Você está disposto a confiar no processo, mesmo quando ainda não consegue ver o destino? Essa é a questão central para quem foi escolhido para uma jornada especial. A fé não é a certeza de que tudo vai dar certo do jeito que você planejou. A fé é a confiança de que aquele que iniciou uma boa obra em você é fiel para completá-la, mesmo que o caminho seja diferente de tudo que você imaginou. E aqui no Brasil, a gente conhece bem esse exercício de fé. Nossa cultura, nossa história, nossa espiritualidade são profundamente marcadas por pessoas que confiaram em Deus no meio da incerteza. Desde as mães que criaram filhos sozinhas orando a cada manhã, até os empreendedores que começaram do zero acreditando numa promessa interior. A fé que move montanhas não é a fé dos momentos fáceis. É a fé dos momentos em que você não tem mais nada além da confiança em Deus. E essa fé, quando é genuína, quando é testada e purificada como o ouro no fogo, se torna a base mais sólida que existe para uma vida de propósito. Agora quero te dar algo prático, algo que você pode levar desse vídeo e aplicar na sua vida ainda hoje, porque conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento. Primeiro, comece a praticar o que eu chamo de pausa intencional. Antes de toda decisão significativa, toda resposta em calor de emoção, toda ação que pode ter consequências duradouras, pause, respira fundo. Fecha os olhos por 30 segundos e pergunta ao seu interior: isso é paz ou é pressão? A paz de Deus confirma, a pressão do mundo exige. Aprenda a distinguir esses dois estados dentro de você. Segundo, comece a manter um diário de sinais. Isso pode soar simples demais, mas é poderoso. Cada vez que você sentir aquela hesitação interior, aquele alerta quieto que falamos no início desse vídeo, anote. Escreva o que estava prestes a fazer, o que sentiu e o que decidiu. Com o tempo, você vai começar a ver padrões. Vai perceber que aquele sinal aparece consistentemente em certas situações. E essa percepção vai aprofundar exponencialmente seu discernimento espiritual. Terceiro, reavalie suas conexões com honestidade e compaixão. Não com julgamento, mas com clareza. Quem na sua vida te faz sentir mais você mesmo? Quem te inspira a crescer? Quem te apoia sem te diminuir? Invista nessas conexões com intenção e gratidão. E quanto às conexões que drenam, que diminuem, que constantemente te puxam para baixo, você não precisa destruí-las com raiva. Você pode simplesmente redirecionar sua energia de forma gradual e pacífica. Quarto, pratique a gratidão pelas portas fechadas. Isso é contraintuitivo, eu sei, mas experimente. Pense numa porta que se fechou na sua vida e que ainda dói. Agora, em vez de focar no que você perdeu, se pergunte: o que Deus pode estar me protegendo ao fechar essa porta? Você pode não ter a resposta completa agora, mas o simples ato de fazer essa pergunta muda o ângulo da sua perspectiva. E muitas vezes, com o tempo, a resposta aparece de uma forma que te faz agradecer profundamente por aquela rejeição que um dia tanto te machucou. Quinto, ore de forma específica pelo discernimento. Não apenas peça bênçãos, peça visão. Peça sabedoria para reconhecer o que é de Deus e o que não é. Peça coragem para seguir o que o seu espírito indica, mesmo quando sua mente racional tenta te convencer do contrário. Essa é uma das orações mais poderosas que existem, e ela abre canais de comunicação com o Espírito Santo que transformam completamente a qualidade das suas decisões. Agora quero compartilhar algo que vai tocar no fundo do que você está sentindo nessa fase da sua vida. Existe um pensamento que visita a mente de muitos escolhidos durante o período de preparo. A dúvida de que talvez você esteja exagerando, de que talvez você não seja tão especial assim,
de que talvez a ideia de ser escolhido seja apenas um conforto que você criou para lidar com as dificuldades. Esse pensamento é real e ele vem exatamente para testar se você vai se render ao que os outros pensam de você ou se vai confiar no que Deus depositou dentro de você. Deixa eu te dizer algo com toda a clareza e firmeza que posso. Você não foi chamado porque é perfeito. Você foi chamado porque Deus escolheu trabalhar através das suas imperfeições, das suas dores, das suas histórias quebradas para construir algo que o mundo precisa ver. O que você viveu não foi desperdício, foi material de construção. Pensa no José da Bíblia, que os brasileiros conhecem bem. Um jovem que foi vendido pelos próprios irmãos. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.